A necessidade de salvação. Lição número 3. Por que o mundo se tornou um lugar tão diferente daquilo que pensamos ser a vontade de Deus, amoroso e santo? O que nos aconteceu para que nos tornássemos o que somos? Afinal, reconhecemos em nós uma tendência para o mal. Embora ele não nos satisfaça plenamente, queremos o bem e fazemos o mal, como declara o apóstolo Paulo em Romanos 7,15. Afinal, quem somos nós? Fomos feitos assim? O início de Gênesis leva a saber que a nossa história como humanidade, algo de trágico nos aconteceu. A harmonia existente foi rompida, modificando a nossa relação com o Criador e, em consequência, com nós mesmos, com o nosso semelhante e com toda a criação. Esse texto, essa introdução dessa lição, ela vem fazendo algumas perguntas para nós. Por que o mundo se tornou um lugar tão diferente daquilo que pensamos ser a vontade de Deus todo amoroso e santo? O que nos aconteceu para que nos tornássemos o que somos? Então, por quê? Será que fomos feitos assim? Por que tornamos o que somos? Essa é uma pergunta que vem, nessa lição, e nós vamos estar desenvolvendo justamente sobre essas perguntas. Será que Deus criou o mundo para ser como é hoje? Será que Deus criou o ser humano para viver como vive hoje ou como é hoje? Mas tudo isso aconteceu porque o homem quebrou a aliança feita com Deus e pecou. Primeiro ponto, as leis do universo foram desrespeitadas. Vamos estar lendo Gênesis 2, de 15 a 17, que diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Vamos ler também capítulo 3, versículo de 1 a 6. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher: a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não como do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que delas comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu-a, e deu ao seu marido, que comeu também. O primeiro texto, Gênesis 2, 15 e 17, tão pequeno, mas nos dá uma informação fundamental a respeito do começo da vida humana no planeta. A partir dele podemos tirar duas conclusões muito importantes. Primeiro, que Deus colocara o ser humano num lugar aprazível para cultivar e guardar. Capítulo 2, versículo 15. Sua missão seria, portanto, fazer, produzir e tratar com consideração e respeito o espaço que lhe fora dado. Além disso, haveria para o ser humano crescimento em relação perfeita com Deus e com a natureza. Deus coloca o homem então no jardim do Éden para guardar, e Deus tinha planos para que ele pudesse crescer na sua relação com Deus. Deus tinha uma relação boa com Adão e com Eva. A Bíblia diz que todo dia, na viração da tarde, o Senhor passava pelo meio do jardim. O ser humano, então, ele precisava de ter essa relação com Deus, mas essa relação, ela foi quebrada,
Segundo ponto, os seres humanos se tornaram conscientes de que o universo vive sobre leis, cujas transgressões trariam consequências funestas. Sabia que algo lhes era interditado, podiam quase tudo, mas não tudo. Dentro de tais condições poderiam eles crescer através do contato com Deus, consigo mesmo, com seus semelhantes, com toda a natureza. A transgressão traria a morte, mais do que a morte física, a espiritual, o afastamento de Deus. Então, meus amados, Deus colocou para eles ali e colocou uma ordem que a árvore que estava no meio do jardim não poderiam comer. Os seres humanos se tornaram conscientes o dia em que desobedeceram, né? Desobedeceram ao Senhor. Então, como consequência do seu pecado, eles foram afastados daquele jardim. Os seres humanos se tornaram conscientes de que o universo vive sobre leis e a lei de Deus precisa ser guardada, né? A lei de Deus precisa ser guardada. O segundo texto, Gênesis 3, de 1 a 6, mostra que desrespeitamos os limites colocados por Deus. Esse texto transmite algumas lições muito preciosas. No diálogo entre a serpente e o ser humano, há, de um lado, uma artimanha e maldade, e de outro, uma curiosidade ingênua que leva a querer algo contrário à própria natureza. A palavra sedutora foi ouvida sem reflexão e sem uma comparação entre ela e a palavra de Deus, que houvera prevenido anteriormente a respeito do perigo. Deus colocou ali no Jardim do Éden o ser humano e tem uma ordem simples para ele: olha, vocês podem usar tudo, mas menos aquela árvore que está no meio do jardim, porque no dia que delas comerem, vocês morrerão. Mas a serpente declara que Deus lhe havia mentido pela vileza de não querer que eles fossem tais como ele. E o ser humano, então, crendo na mentira, o homem e a mulher comeram do fruto. Quantas vezes, meus amados, preferimos então dar atenção mais à palavra que não vem de Deus do que à palavra que vem de Deus? Muitas vezes Deus diz que a palavra de Deus nos coloca algo no coração que não podemos fazer, mas nós preferimos dar ouvido àquilo que é mais aprazível ao nosso coração, à nossa vida, né? Deus tinha dito que não podia comer, mas a serpente disse: não, vocês não vão morrer, vocês vão abrir os olhos. E a mulher então e o homem foram seduzidos pela palavra da serpente. Crendo na mentira, o homem e a mulher comeram do fruto proibido, seguiram o caminho do desejo sem reflexão, sem dar tempo para o diálogo com quem os criara. Então eles ouvem a voz da serpente e eles agora não dão mais ouvido a Deus, nem esperam para conversar com Deus a respeito disso. Quantas vezes isso acontece conosco? Aparece uma oportunidade na nossa vida que parece que é boa, mas que não provém de Deus. E muitas vezes não paramos para ter esse diálogo com Deus. Achamos que deixamos nos seduzir por essas conversas e caímos na armadilha de Satanás. A primeira coisa que precisamos, meus amados, viver na presença de Deus é refletir sobre qualquer coisa que vem à nossa vida. Precisamos dessa reflexão. Precisamos ter tempo para dialogar com Deus, para conversar com Deus, porque foi Ele que nos criou. Atendendo ali, o homem atendendo mais as sensações. Aí diz: olha, a árvore é boa e agradável. Ela olhou para aquela árvore depois da palavra da serpente, ela entendeu que aquela árvore era desejável. Versículo 6. Então, atendendo mais as sensações do que a reflexão a respeito do que Deus lhe avisara. Deus falou: olha, não pode. Fizeram a trágica escolha. Quão terrível é o desejo de ser algo que não se é, o perigo de não refletir, o perigo de crer naquilo que vai contra a orientação de Deus. Como, meus amados, é difícil, é perigoso para nós não refletir sobre qualquer coisa que vier na nossa vida, qualquer situação. Precisamos parar, refletir, ouvir a vontade de Deus, ouvir a palavra de Deus. O perigo
de crer em alguma coisa que vai contra a orientação de Deus. O perigo então foi a destruição ali daquele casal, a separação deles de Deus, a morte física e espiritual. Física não no momento, mas morreram depois. Aplicação à sua vida. Que recursos estão à sua disposição para que você não caia nas artimanhas de Satanás, que deseja que você siga o caminhos contrário à vontade de Deus? Comente. No processo do crescimento, homem e mulher teriam um caminho longo de desenvolvimento em contato pleno com Deus. Conheceriam a Ele, a si mesmo, aos semelhantes e todo o mundo criado. Mas o desejo deles era por um crescimento mágico e rápido. Quantas vezes nós queremos isso? Queremos um crescimento mágico e rápido. E para isso saímos da presença de Deus. Ambicionamos por algo, mas isso vai além da vontade de Deus. Ambicionaram ser como Deus, como lhes prometera a serpente, que é enganosa. E por isso rebelaram-se, rompendo o estado de harmonia existente até ali. O desejo de Deus era que as suas criaturas superiores fizessem escolhas corretas, mas a escolha deveria ser sempre delas. Deus nos dá essa condição. Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio para que nós possamos escolher, fazer nossas escolhas, né? Mas o desejo de Deus é que façamos a nossa escolha correta. Mas para isso precisamos estar, né, dialogando com o Senhor todo dia, perguntando qual é a sua vontade, para que Ele possa nos indicar o caminho. Podemos imaginar que o homem e a mulher teriam o fortalecimento de sua bondade e perfeição à medida que fizessem escolhas certas, que cresceriam em conhecimento de Deus, de sua perfeição e santidade, à medida que se relacionasse com Ele e rejeitasse o mal. Mas não foi isso que aconteceu. Os seres humanos romperam as leis do universo, não ouvindo o aviso de Deus. Meus amados, quantas vezes somos como Eva e Adão, né? Deus tem colocado aviso para nós, mas nós preferimos ouvir outra coisa além de ouvir a vontade de Deus. Ouvimos outra coisa, mas não queremos ouvir a vontade de Deus. Aplicação à sua vida. O primeiro casal busca um caminho mais rápido e mágico para o conhecimento, e isso faz com que se distancie do propósito de Deus. Você tentou conseguir algo de forma instantânea e percebeu que errou? Então, meus amados, se fizermos isso, precisamos voltar atrás e entender a vontade de Deus para a nossa vida. Essa foi a primeira parte da lição número 3 e na próxima semana estaremos estudando a segunda parte, o segundo e terceiro tópico dessa lição. Aguardem e que Deus abençoe a sua vida. Pai de amor e de infinita bondade, Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer e colocar diante do Senhor, Pai, a nossa vida, Pai, que possamos sempre fazer a escolha certa, de estar andando segundo a sua vontade, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.